Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde até Belém. Vede nascido vosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Hoje vamos rezar o nosso 6º dia de novena, o nosso 6º encontro da novena de Natal. Tá se aproximando o fim dessa novena, com alegria, cheio de amor e gratidão a Deus. Vamos rezar esse 6º dia. Hoje é a nossa novena com o tema Os Pastores, né? Os pastores. Então vamos iniciar nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo para preparar os nossos corações, para que se transforme numa manjedoura acolhedora para o menino Deus, para o menino Jesus que vem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Apresentamos as nossas intenções para esse 6º dia de novena, 6º dia de encontro, né? Rezemos pelas intenções do coração de Nossa Senhora, coração imaculado de Maria, né? Rezemos pelas intenções que trazemos em nosso coração, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pela conversão e santificação da Santa Igreja, pelas intenções do nosso Santo Padre, o Papa, por todos os sacerdotes, diáconos e seminaristas, também pelas nossas intenções, né? Pelo nosso coração, rezamos pela nossa vida, pela nossa conversão pessoal. Também colocamos no coração de Jesus menino, neste dia de encontro, neste dia de novena. Senhor Jesus, colocamos nossas famílias, nossas comunidades, nossos amigos em Tua presença. Ajudai-nos a preparar nossa casa e os nossos corações para a Tua vinda. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Hoje, a palavra de Deus que vamos meditar nessa novena com o tema Os Pastores está em Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo de 8 a 20. Ouçamos a palavra do Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seus rebanhos nos campos durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiou ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse: Não tenhas medo, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram aos pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que ele havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhe fora dito. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apesar do medo inicial com a aparição do anjo, os pastores não fecham os corações. O temor se apodera, o temor vem, porque é uma coisa inesperada, né? Esperavam, né? Há muitos anos atrás, havia uma profecia que dizia, né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Salvador. Era uma promessa de Deus, né? Todos esperavam o Messias, mas a chegada, os anjos aparecendo, os pastores anunciando a boa nova, né? O nascimento do menino Deus, né? Assustaram os pastores, né? Tiveram medo. Porém, o anjo os acalmou, né? Não tenhas medo. E aí deu a boa nova, a boa notícia. Os pastores, com o coração aberto, acolheram a mensagem do anjo, acolheram a palavra do anjo e foram às pressas ver, né, o menino Jesus, ver o menino Deus. E o anjo relata tudo aquilo que eles iriam ver. E foram e viram. Nós também somos chamados a não fechar o nosso coração. Nós somos chamados a abrir o nosso coração para que possamos ouvir a voz de Deus que fala no nosso íntimo, na nossa alma.
Muitas vezes, em muitas ocasiões, em todo tempo Deus nos fala. Mas muitas vezes, em muitas ocasiões, nós nos fechamos ao ouvir a voz de Deus que vem, né? Seja por medo, seja por não conhecer, muitas vezes pelo pecado que nos impede, né, de ouvir também a voz de Deus, né? Pela falta de oração, pela falta de intimidade, né? São muitos os acontecimentos que nos fazem fechar o coração ou voltar-se para nós mesmos, né? Muitas vezes isso, o egoísmo, né? Isso nos fecha à vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus, né? E aí os pastores, eles com o coração aberto, ouviram o anjo, escutaram, acolheram o chamado de Deus, né? Nós também precisamos, em meio à nossa rotina, nós precisamos ouvir a voz de Deus que nos fala no dia a dia. E devemos agir com obediência, né? Com obediência, fazendo a vontade de Deus, com alegria e partilhar com alegria aquilo que Deus fala a nós. Nós somos convidados a ouvir a voz de Deus, né? E ser providência na vida do outro. Levar a boa nova, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que é aquilo que Deus nos fala. Então que nós possamos neste encontro de hoje, neste domingo, né, dia do Senhor, meditar sobre isso, né? Será que eu estou atenta à voz de Deus? Como será que eu estou? Os meus ouvidos estão abertos? Será que eu reconheço a voz de Deus? Eu sou chamada a reconhecer, a ouvir e assim fazer a vontade de Deus na obediência, como Maria fez, como José fez, como os pastores fizeram. Ouviram a voz de Deus e foram ao encontro do menino Deus, nosso Salvador. Que nós possamos neste dia refletir sobre isso, né? E agir, para que no nosso dia a dia nós possamos também aí, no ordinário da nossa vida, ouvir aquilo que Deus quer de nós. E assim, com certeza, né? Seremos aí os anunciadores da Boa Nova, né? Do Evangelho. Seremos alegres e alegremos os outros, né? Teremos uma vida alegre, né? Feliz, porque fazemos a vontade de Deus. O que temos feito para partilhar a alegria do nascimento do menino Jesus? Estamos vivendo no advento, né? E aí, né? As leituras desse tempo vêm falando sobre, né? E aí a novena também, né? Todas as leituras da novena vêm falando sobre o nascimento do menino Jesus, né? E eu, o que eu estou fazendo para partilhar, né? Para falar? Estou falando, estou anunciando, né? Estou levando a outras pessoas. Somos chamados a viver, né? Assim, para que o Evangelho, para que a Boa Nova chegue a todos os corações, todos os lares, né? É necessário, é preciso que eu me coloque à disposição. Ter um coração disponível, aberto, atento para ouvir e disponível para ir e anunciar, né? Vamos pedir ao Senhor esse coração. Vamos pedir nesse dia, neste domingo. Hoje é dia de Santa Missa, quem ainda não foi, né? Vamos à Santa Missa e vamos pedir essa graça
de um coração aberto, um coração atento, um coração disponível para ouvir, para anunciar, para fazer a vontade sempre de nosso bom Deus. Rezemos junto. Dai-nos, Senhor, um coração como dos pastores, simples e atento à tua voz, mesmo em meio ao temor, que nós possamos com coragem anunciar e viver aquilo que é a vossa vontade. Amém. É tempo também de fazer os gestos concretos, né? Façamos um gesto de agradecimento para alguém que tenha feito uma diferença na minha vida de fé, né? Façamos um gesto concreto de ir ao encontro daquele que precisa, daquele que necessita. É tempo, né? É tempo de misericórdia, é tempo de fazer gestos concretos, é tempo de amar. Todo tempo é tempo, né? Mas esse tempo somos chamados a cada vez mais nos converter, né? E ir ao encontro do outro. Aquele que ama a Deus, né? Quem ama a Deus ama o irmão e faz o bem, né? Então, se eu espero o Senhor, se eu amo o Senhor, então eu vou ao encontro daquele que necessita, né? Um gesto concreto, né? Na arrecadar alimentos, né? Ou procurar, vou lá no guarda-roupa, vejo, né? As minhas roupas, né? Que já não estão mais servindo, que estão em bom estado, né? E doar para aqueles que necessitam, né? Procurar um lar, um abrigo, fazer uma visita, né? Se doar aquilo que é necessário e se doar também. É gesto concreto, né? E isso faz uma grande diferença na nossa vida de fé e na vida daquele que recebe, né? Mais aquele que faz do que aquele que recebe, né? Que nós possamos nos comprometer e fazer esse gesto concreto. Também com o compromisso de partilhar um versículo meditado ao longo dessa novena com alguns amigos, com familiares, né? Você que está fazendo a novena, né? Procure conversar com alguém, partilhe um dos versículos desse encontro que estamos vivendo, né? Desses encontros, para que também o Evangelho possa chegar a todos, né? A palavra de Deus possa chegar a todos. Amém? Façamos a nossa oração final para encerrarmos esse 6º dia de encontro. Oração final. Senhor Deus, que a tua presença nos torne mais unidos, mais fiéis e mais comprometidos com a tua missão. Dai-nos a graça de amar como tu nos ama e de anunciar com nossa vida o Evangelho. Abençoe nossas famílias, nossas comunidades, nossas ações, os nossos corações, para que acolhamos Jesus que vem. Amém. Como Maria, alegremos e glorifiquemos a Deus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que os temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes.
saciou de bens os indigentes e despediu de mão vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos unidos e sempre estaremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Humildes pastores deixam seu rebanho e alegres acorrem ao Rei dos céus. Nós igualmente cheios de alegria, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos o Salvador. Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos o Salvador. Nasceu em pobreza, repousando em palhas, o nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amor-nos, quem não há de amá-lo? Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos